coluna social mais completa da cidade. E hoje o nosso programa é aqui no estúdio e tem muita informação e convidados especiais. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. E no primeiro bloco vamos falar de dicas para quem quer parar de fumar, sobre o plano de cultura na cidade. E no segundo bloco temos um convidado muito especial para falarmos sobre a Semana Santa. E para isso eu recebo aqui a enfermeira Silvia Ferraz, do Ambulatório de Tabagismo da Santa Casa, o professor Antônio Primo, presidente do Conselho Municipal de Cultura. E para completar, eu converso com o padre Williams Roque de Brito sobre a Semana Santa, Páscoa e campanha de fraternidade. E você, quer acompanhar esse bate-papo? Então gira comigo! E eu começo falando com a Silvia Ferraz sobre tabagismo. Silvia, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu gostaria de saber, Silvia, o que realmente o programa de tabagismo da Santa Casa oferece. Boa tarde. O nosso programa de tabagismo, ele já tem 12 anos de funcionamento. Nós começamos em 2006 e ele oferece o tratamento para quem quer parar de fumar mesmo, né? Quem deseja fumar, sendo desejo da própria pessoa, a gente acolhe essa pessoa e a gente faz esse tratamento. E hoje tem pessoas esperando na fila para entrar nesse programa. Quantas pessoas são atendidas anualmente? Nós, assim, todo mês a gente começa com um atendimento terapêutico de 50 pessoas. São feitas 15 triagens na segunda-feira e na sexta, que dão 30 pessoas. Então, por mês, mais ou menos, a gente atende cerca de 100 pessoas. Passam por consulta médica, tem a médica do ambulatório, do doutor Edilaine, que dá todo o respaldo para nós. E aí, quando a pessoa, depois que passa por essa triagem, a pessoa vai para um grupo terapêutico. Ela passa pela consulta médica, é avaliado o grau de dependência química da pessoa e aí ela vai fazer a parte terapêutica. Anualmente, nós atendemos cerca de quase 3.000 pessoas, que dão no nosso ambulatório. E tem uma demanda aí, sim, reprimida, de mais ou menos de 300, 350 pessoas. E existe algum programa para tentar ampliar esse número no atendimento? Nós enviamos um projeto recentemente para a Superintendência da Santa Casa, que ao invés da gente atender 50 pessoas inicialmente, a gente atender 70 pessoas. E a doutora Edilaine passaria a atender mais um dia na consulta médica. Nós estamos aguardando esse retorno da Superintendência da Santa Casa. E aqui na cidade de Marília, você conhece algum outro programa de combate ao tabagismo que ajude as pessoas a combater o vício ou é somente lá esse programa na Santa Casa mesmo? Quando nós iniciamos o nosso trabalho, existiam 11 ambulatórios aqui na Santa Casa, na cidade de Marília. Mas aí, infelizmente, todos foram se fechando e ficou esse ambulatório não só para Marília, mas Marília e região. Hoje nós somos o único ambulatório da região. Então, com essa demanda muito grande de pessoas na procura desse programa, hoje, qual o tempo médio depois que a pessoa faz o cadastro, se inscreve para ela ser chamada? Demora cerca de 8 meses. 8 meses. 8 meses. Porque, assim, quando a gente fala Marília e região, na verdade, nós, por sermos referência da Santa Casa, nós somos credenciados para 62 municípios. Nós atendemos 62 municípios, que começa de Galha e vai até Panorama, né? E nisso, nós temos também a demanda de outros municípios. Nós temos pacientes, por exemplo, que faz tratamento que é de Lucélia. Nós temos dentro do ambulatório paciente de Bastos,
né? Então, a gente tem uma demanda muito grande, sim, de pacientes. E qual é o maior desafio que essas pessoas que querem parar de fumar enfrentam? No primeiro momento, é a abstinência. A abstinência ela é cruel, ela é um conjunto de sintomas. A pessoa pode sentir muita sede, a pessoa pode ter distúrbios do sono. Esse distúrbio do sono, a pessoa pode ter insônia, como a pessoa pode também dormir muito. Pesadelos, geralmente todos eles relatam que tem pesadelos, sonhos bizarros. A pessoa pode ter constipação intestinal, que é ficar com o intestino preso, porque a pessoa assimila o hábito de evacuar com o de fumar. A pessoa fuma e só consegue ir ao banheiro se ela fumar. Então, é difícil você tirar, desarticular isso. E a pessoa tem uma tristeza imensa, chegando bem perto da depressão. A pessoa tem distúrbio de concentração, distúrbio psicomotor, que é na marcha, a pessoa sente como se estivesse meio lesa. Então, esses sintomas, no primeiro momento, é muito difícil de se lidar. Sem contar a fissura, que é enorme para a pessoa voltar a fumar, né? Que ela tem vontade, uma sede de fumar. Então, quando ela tem esse conjunto de sintomas, que ela percebe o quanto ela é dominada pelo cigarro, né? E quanto ela é dependente. E isso dá um grande desespero e uma grande vontade de desistir do tratamento. Porque todos que nos procuram, eles pensam que é de uma certa facilidade que a gente vai fazer um milagre ali dentro, né? Que a gente vai chegar lá, vai dar o adesivo, vai dar a medicação e que eles vão sair de lá impunemente. E não é assim. A gente sempre fala que a gente tem 10% de participação nesse tratamento e os 90% vão ser das atitudes, das estratégias que esses pacientes vão tomar. Então, é muito difícil. Nesse primeiro momento, são as 4 semanas para parar de fumar. No segundo momento, que a gente passa para uma outra fase do tratamento, é manter-se sem fumar. Que isso também já é um grande desafio também. Então, é um tratamento que dura cerca de 1 ano. De 1 ano. E como você mesmo disse, a parte psicológica ela influencia muito também, né? Porque normalmente o hábito de fumar, que depois se torna um vício, uma somatória, né? Olha, eu estou entrando, tem umas pessoas que entram no carro já acende cigarro. Tem pessoa que acaba de almoçar ou jantar, acende cigarro. Pessoa que vai para um happy hour, então cada pessoa ela associa o cigarro ou a um momento difícil. E existe, né, então nesse 1 ano de tratamento, a pessoa tem que ter um suporte muito ativo para que ela não tenha uma recaída, né, Silvia? Então, a dependência, ela é física, ela é psicológica e ela é de hábitos também, né? Então é difícil, porque geralmente a gente sempre fala assim, quem é o mais bonzinho ali está fumando há 15, 20 anos. A média das pessoas são de 40, 50, 60 anos que estão fumando já. Então, é uma existência enorme. E não é só assim que fuma um cigarro, fuma um maço de cigarro, 2, 3, 4. Nós já tivemos paciente que já tem o hábito de fumar 5 maços de cigarro, né? Que é um enorme. Então, com essas dependências que tem, a gente tem que ir tratando individualmente cada caso. Esse que é o segredo do nosso tratamento. A gente sempre fala que não é uma receita de bolo. Isso que eu ia te falar, realmente não é uma receita de bolo, né? Porque eu conheço pessoas que estavam já nesse caso, fumando 3, 4 maços, 4 carteiras de cigarro por dia, que é uma exorbitância. Você praticamente acende um cigarro no outro. E que de repente fala assim, eu vou parar de fumar. Joga o maço de cigarro ali e realmente para de fumar. Como que umas pessoas conseguem ter essa atitude e para outras tão difícil? Será que de repente é um susto muito grande que a pessoa toma? Como que funciona isso? Tem alguma explicação? Nem pelo susto, porque a gente já teve paciente assim que estava com doenças avançadas. Nós já tivemos pacientes, por exemplo, nós tivemos uma senhora de 39 anos que ela tinha as 2 pernas amputadas por uma doença típica do tabagista. E nem por isso ela parou de fumar. Eu acho que assim, tem pessoas que acontece que a pessoa
tem uma resolução e ela consegue manter isso. Ela trabalha em cima disso. Agora, existem outras que, com todo o suporte que você dá, ela ainda assim permanece fumando. E a gente, pela experiência que a gente tem dentro do nosso ambulatório, nem é a questão de fumar muito ou fumar pouco. A gente sempre fala isso. Nós tivemos uma paciente que ela fumava 1 cigarro 10 horas da noite. Ela passou 4 vezes conosco, fez 4 vezes o tratamento e ela permaneceu fumando esse 1 cigarro 10 horas da noite. E já tivemos casos de pessoas chegarem fumando 5 maços e a gente falar, a gente mesma entre nós, falando, nossa, esse não vai dar. Vai ser difícil. Esse aí vai ser muito difícil. E a pessoa chegar na semana seguinte, entregar para a gente toda a medicação e falar, olha, eu estou entregando a medicação e a gente fala, você desistiu, né? Que é óbvio para nós. Não, daqui em diante eu nunca mais vou fumar. E ele permanece sem fumar até hoje. Sem nenhuma medicação, sem nenhum... Só foi mesmo a questão da terapia em grupo mesmo. Então, não existe uma explicação. Vai muito de pessoa para pessoa, né? Não Muito... existe. Agora, tem aquelas pessoas que realmente querem parar de fumar. Eu sou uma delas, tá? Eu quero. Querem parar de fumar, só que conseguem entrar nesse grupo, que é difícil pelo tamanho, né, da fila de espera. Você tem que aguardar um longo tempo. Ela entra nesse tratamento, recebe todo o suporte, a terapia, os medicamentos para auxiliar nesse primeiro passo, mas está indo lá, está usando o medicamento, mas continua fumando. Vocês têm como controlar isso? A gente tem um bafômetro. Nós temos um aparelho que se chama monoxímetro, né? E esse aparelho, ele é muito fidedigno ali, ele é muito atuante, né? Isso aí para nós. E essa ferramenta, quando a pessoa sopra, a gente sabe, às vezes já aconteceu muito isso. Eu fumei, acho que foi 1 cigarro, 2 só que eu fumei, que eu lembro. Aí a pessoa sopra e fala, não, você fumou 11. Foi 11 mesmo, agora que estou lembrando, porque assim, lá naquele aparelho, é um aparelho importado, então ele é muito sensível e ele pega o dióxido de carbono que vem do pulmão, está concentrado no pulmão. Então não tem como você falar, não, foi porque eu convivi com fumante. Não, ele dá certinho para nós o resultado. Isso, na realidade, é uma coisa boa, porque essa pessoa, se ela não está realmente propositada a parar com o vício, não está conseguindo, então vocês têm como abrir um lugar para quem realmente queira, né? Essa pessoa, ela tem uma tolerância para continuar ali. Sim, existem assim os dois lados. Uma por esse que você está falando e por outro lado, quando a gente consegue detectar isso, é uma forma também da gente acolher essa pessoa, ver de que forma que a gente pode ajudar, né? Na maioria das vezes é isso que acontece. É muito difícil alguém chegar lá e mentir para nós que não está fumando. A maioria dos nossos pacientes verbalizam e a gente dá uma oportunidade, a gente trabalha até que a pessoa mesmo, se ela não quiser, ela vai largar essa oportunidade, sabe? É muito difícil a gente excluir uma pessoa do grupo. Entendi. E primo, e você? Alguma vez já fumou? Tem fumante na família? Bom, inicialmente, obrigado pelo convite, né? Meus cumprimentos para os seus telespectadores. Obrigada. Sim, na minha família, eu tenho 3 irmãs mais velhas que foram fumantes. Cresceram, né, adolescência na década de 50, 60, nessa época que fumar... Que era bonito, era moda, socialmente. Era uma moda, né? E realmente, assim, problemas seríssimos de saúde. Para te fazer uma comparação, meu pai, com cerca de 80 anos, ele teve um acidente muito sério, precisou fazer uma cirurgia aqui, delicada, porque quebrou ossos aqui do pescoço. E o médico falou exatamente isso para ele, olha, o senhor sobreviveu porque o senhor não é fumante. E realmente sobreviveu e viveu até os 93. Minha irmã mais velha faleceu aos 71 anos. O tabagismo foi uma das razões principais dela ter perdido toda a capacidade respiratória, né? E aí a gente fica, eu estava ouvindo vocês, fico pensando na importância, né, que a educação e a cultura de um povo tem, né?
na prevenção disso, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou falando isso, eu estou lembrando agora dos meus filhos pequenos, que eles ficam horrorizados ao ver no chão das ruas os pacotinhos de cigarro com as imagens do que pode acontecer. Aquilo choca muito. Eles chocam muito. Eles vivem perguntando: nossa, mas como é possível uma pessoa fumar sabendo que pode acontecer isso com ela? Isso já vem desde hoje, nós estamos, né, numa outra época, né? As crianças já aprendem isso já na escola, né? Do mal que se faz. Hoje a saúde é tratada de uma forma bem diferente e é exposto para essas crianças, né? Não só na parte do tabagismo, como eu vejo crianças pequenas de maternal indignadas se vê uma pessoa jogar o papel no chão. Não é isso? Às vezes você vê pessoas de idade, pega uma bala e joga no chão. A criança já tem isso no consciente, ela já está aprendendo de uma forma diferente, né? Com certeza. E Silvia, quem quiser fazer parte desse programa, como deve fazer? Hoje a gente tem que vem referenciado da rede. Então a pessoa tem que procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa. Não precisa passar por uma consulta médica, basta procurar a enfermeira da unidade e essa unidade mesmo já faz esse encaminhamento. E aí ele vem referenciado pela central de referência, vem para nós, né? E aí já vem com data do agendamento, tudo certinho para nós. Aí é só aguardar o prazo, ser chamado para começar os outros passos, então. Isso mesmo. Perfeito. Primo, agora vamos falar de cultura. Beleza. O plano diretor já está na cidade aí há quase 6 meses. E como que tá? Já teve alguma mudança significativa? O que ocorreu nesse prazo? Teve sim. Eu diria para você o seguinte: primeiro, a primeira grande mudança é que agora a gente tem um plano com 45 metas para 10 anos. Então, para você ter uma ideia, dentro dessas 45 metas, para as pessoas terem uma ideia, dentro dessas 45 metas, cerca de 15 são metas de ações a curto prazo, para 1, 2 anos. No mês de janeiro, o Conselho, que é um órgão consultivo, aliás, eu vou fazer um parêntese para esclarecer, que o Conselho é um órgão consultivo, nós não fazemos parte da administração pública, nós somos 15 pessoas eleitas pela sociedade civil, que fazem um trabalho voluntário, e que tem a função de opinar sobre o que a Secretaria Municipal de Cultura está fazendo. Então, no mês de janeiro, voltando para o plano, no mês de janeiro, a Secretaria de Cultura nos chamou para discutir quais eram as ações que eles pretendiam fazer para atingir essas 15 metas de curto prazo. Então, para te dar um exemplo, quer dizer, nós estamos, em 2012 foi aprovado uma lei municipal, que é a Lei do Sistema de Financiamento para a Cultura, para as atividades culturais. 2012. Nós estamos em 2018, até hoje essa lei não conseguiu efetivamente ser aplicada. É uma lei assim, se você, você, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, quiser aplicar na cultura, e na cultura para justamente alavancar, o desenvolvimento das pessoas, a sua educação, a sua cultura, então, na teoria, essa pessoa poderia investir uma parte do imposto que ela deveria para a prefeitura para as atividades culturais, para projetos culturais aprovados publicamente. Mas essa lei aprovada em 2012, até hoje, nunca ela entrou em funcionamento efetivo. Nunca saiu do papel? Nunca saiu do papel. Existem pareceres de 2015... de 2016, da Procuradoria do município, da Secretaria da Fazenda, enfim, dizendo que ela é inconstitucional, mas na verdade em outras cidades ela funciona, então é mais uma questão política. Então, quando o plano foi aprovado no mês de outubro do ano passado, o Conselho elegeu essa meta como a prioritária para se rever imediatamente, que já estava no plano, e estamos discutindo, quer dizer, em janeiro discutimos com a Secretaria de Cultura e estamos aguardando ansiosamente que essas coisas sejam, que haja mais pressa nessa discussão e na efetivação, que essa lei se torne realidade, na verdade, E esse plano entrando em vigor, que impacto que vai ter com as pessoas que já frequentam, que já prestigiam a cultura na cidade? Olha, tem vários.
porque o plano, ele prevê ações para todos os tipos de linguagens artísticas. Eu vou pegar a questão das linguagens artísticas, né? Então, no Teatro Municipal, que felizmente, né, foi reinaugurado, está se tornando, na minha visão e na visão do Conselho também, um polo, né, de atividades culturais importante. A gente já tinha essa esperança quando ele foi reinaugurado, né, na gestão passada, é bom que se diga, né, porque o Conselho não é político partidário, né, é político, mas não é político partidário. Certo? Então, na gestão passada, já fazia parte do Conselho, quando foi reinaugurado o teatro, que era uma reivindicação, a gente achava isso, teatro reinaugurado realmente agora vai alavancar, né, desde que quem estiver ocupando a gestão do teatro realmente faça. Então, na nossa avaliação, realmente o teatro está sendo ocupado, né. Pode melhorar? Pode, foi o que a gente discutiu em janeiro. A gente quer que a Secretaria consiga variar um pouco mais as linguagens artísticas dentro do teatro. A gente tem visto do Teatro Municipal, a gente tem visto bastante música, né? Essas linguagens artísticas. A música, o teatro, a dança, né? E outras linguagens. Tem algum projeto também para levar essa cultura para quem não tem acesso, para os bairros, fora do teatro, fora da coisa central? Tem. O plano prevê isso, é a questão da democratização do acesso à cultura, descentralizando os espaços e as ações onde isso aconteça. Então tem isso. Efetivamente, nós vamos estar lá, porque assim, o Conselho ele não executa essas ações. Ele tem as metas, então ele vai fiscalizar se a Prefeitura e a Secretaria estão realizando. Então, existe a meta. A gente quer que isso aconteça, né? Existe uma intenção verbalizada do secretário de que isso aconteça, realmente aconteça. Então, esperamos que sim. E só para aproveitar e te falar de um outro aspecto que pouca gente talvez conheça, que a gente geralmente liga a Secretaria de Cultura às atividades culturais, artísticas, melhor dizendo. Cultura é um conceito mais amplo, que não envolve só as atividades artísticas. Cultura tem a ver também, por exemplo, com a memória e com o patrimônio material e imaterial de uma cidade, de um povo. Esse é um outro lado que o plano prevê e que a gente quer que ações sejam efetivadas nesse sentido. Porque, por exemplo, nós temos vários prédios importantes para a história de Marília que poderiam ser, digamos assim, tombados dentro de um projeto... Antes que eles se acabem, né? Antes que eles se acabem, a demolição aí já dentro de um projeto de sustentabilidade. Não dá para só tombar e não ter nenhuma coisa que aconteça que faça aquele local... Tem que ser útil. Né? Então, temos, no plano prevê, só para te dar um exemplo, por exemplo, o prédio da sede da Prefeitura é um prédio que ganhou prêmios internacionais em 1955, porque é uma arquitetura da Câmara, é uma arquitetura maravilhosa. Então, esse prédio tem que ser tombado, entendeu? Tem todo um valor, né? Fora isso, tem o patrimônio imaterial que é memória das pessoas. Então, uma das metas do plano, e que a gente se bate bastante, Secretaria, né? Então, Poder Público, o que é que vocês vão fazer para registrar, por exemplo, memórias que estão pouco registradas? Então, vou te dar um exemplo. Já faz 2 anos ou mais que eu te dou esse exemplo dentro das discussões. Dirceu é o distrito mais pobre e em pior situação física da cidade. A população de Dirceu, imagina, rua esburacada, só tem posto de saúde, não tem escola. Uma situação, na minha opinião, que tive lá 2 anos atrás, eu fiquei espantado, achei precaríssimo, né? Não... penso eu, que não é só coincidência o fato de a maioria daquela população ser negra, ou descendente, afrodescendente. E tem muito idoso, de 80, 85 anos. Então já faz alguns anos que a gente fala, olha, precisamos fazer um projeto de recuperar a memória desse setor da população marilhense, que tá cuja memória e história está pouco recuperada. Então vem um pouco de encontro com o que você falou, descentralizar. Né, e registrar as memórias no sentido mais amplo, né, das memórias, de todas as camadas da população. Né. E com o plano veio também o Fundo da Cultura. Já existem mais investimentos, privativo ou público? Então, não. Ainda não? Não, ainda não. Porque justamente assim, o sistema de financiamento da cultura
são duas leis. Tem essa lei da isenção, quando você aplica, e tem a lei do Fundo de Cultura, que são basicamente o dinheiro que entra das atividades da Secretaria. Por exemplo, uma parte dos espetáculos pagos do teatro. Isso faz parte do Fundo da Cultura. Isso está regulamentado. Certo. Mas esse Fundo de Cultura ainda recebe muito pouca verba, na realidade. Ainda tem pouca entrada. Então, ele existe, mas ainda é pequena. O fundo, o financiamento privado, o investimento particular na cultura, esse inexiste. Inexiste porque, vamos dizer assim, inexiste na quantidade que a gente gostaria. O que nós temos em Marília, felizmente, a gente tem firmas e empresários que têm essa visão de que um povo mais educado e mais culto vai, inclusive, trabalhar melhor nas suas firmas. Então, temos alguns empresários que investem. Então, por exemplo, encontro de corais que teve no ano passado, teve algumas firmas que a gente procurou, eu pessoalmente procurei uma firma, eles se dispuseram, deram dinheiro para o encontro acontecer. Tem esse tipo de financiamento que algumas empresas da cidade estão fazendo de boa vontade, graças a Deus, né? Agora, se a lei de financiamento... mais pessoas assim, né? Precisamos, certo? Agora, e se a lei de financiamento vier a funcionar, né? Porque aí eu acho que aí precisa de vontade política. Quer dizer o seguinte, a prefeitura vai perder um pouco do IPTU arrecadado, vai perder um pouco, o que imagina. O orçamento da cultura não é 1% do orçamento, é quase 1% do orçamento do município, é muito pouco. Então, não vai perder muito. Na verdade, é investimento, vai ganhar em qualidade de população, enfim, de cultura e de educação. Né? E você, Silvia, você costuma frequentar teatro, eventos na cidade? Eu sempre que posso, eu procuro frequentar, sim. Eu gosto. Eu gosto de cinema, eu gosto de ir nas feiras que tem, essas exposições que tem. O teatro eu vou menos, né? O que eu vou menos é no teatro, mas o restante, sempre que tem algum evento, eu procuro participar. E para você, tem alguma coisa que falta na cultura na cidade? Eu acho que é uma coisa que está começando a ser construída na cidade, porque nós também ficamos muito tempo assim, sem ter alguma coisa mais efetiva. Começando que a gente não tinha o teatro, né? Mas hoje eu percebo que, por exemplo, o cinema, as pessoas participam mais, frequentam mais. Eu tenho visto pessoas participarem também, frequentarem biblioteca, né? Que era uma coisa que houve aí uma reforma significativa. Eu passo lá, eu vejo, tem muitas crianças estão procurando hoje a leitura. E eu acho isso muito positivo. E as reuniões são abertas, prima? As pessoas podem participar? Como elas fazem? As reuniões do Conselho, elas são abertas a toda a população. Nós temos reuniões ordinárias, mensais, toda primeira quarta-feira do mês, no final da tarde, às 5h30. Essas reuniões, geralmente, elas acontecem no Clube de Cinema, que fica, uma sala em cima do prédio do antigo ginásio, antiga biblioteca. A próxima, que vai ser realizada agora no mês de abril, excepcionalmente, nós vamos fazer no espaço da biblioteca. Justamente porque a gente concorda plenamente, eu concordo plenamente com a sua análise sobre a biblioteca, que você falou sobre a biblioteca. A biblioteca se tornou um espaço vivo. Na verdade, existe uma concepção de biblioteca viva por trás ali, viva no sentido de estar acontecendo muita coisa. Então, se você entra no site da Prefeitura ou no site da Secretaria da Cultura, você vai ver o tanto de programação para várias idades que tem. Eu acho que assim, isso foi um ganho para a cidade. E eu queria te dizer uma coisa, assim, e um grande ganho que eu acho também, que eu queria deixar claro aqui, é que, felizmente, para as atividades culturais, Marília tem muitos grupos que voluntariamente se organizam e agem e trazem atividades culturais para a cidade. Eu vou falar de dois. O Clube de Cinema é o mais antigo clube de cinema em atividade no Brasil. Então, toda semana atualmente você tem 3 sessões de filme lá. E filmes de altíssima qualidade. Existe um grupo que atualmente se chama Associação dos Amigos da Orquestra Sinfônica de Marília, que é um grupo que já fazia muitas atividades, trazia muita orquestra, muito show de música erudita, e que está organizando uma orquestra sinfônica para se apresentar 4 a 5 vezes de temporadas em Marília. É um projeto belíssimo. Então,
que eu estou tentando mostrar? Assim, felizmente, Marília tem e está crescendo, tem pessoas que querem fazer isso. Então, é muito importante, na minha visão, que a sociedade faça mesmo, se organize e faça. O poder público tem que dar o suporte para isso. Então, uma das coisas que nós, do Conselho, eu particularmente falo, eu gostaria que desse um pouco mais de suporte, porque o que eu tenho ouvido, geralmente, das pessoas que organizam esses eventos, a Secretaria ajuda. Mas como a Secretaria tem muito pouca verba, o que ajuda? Com o som, certo? Com a propaganda nos canais oficiais, ou uma outra plaquinha na cidade, certo? Um outro cartaz pela cidade. Isso é muito pouco, porque você imagina, um último exemplo. Para valorizar a cultura nossa aqui, da nossa terra, da nossa região brasileira, né? O Saci é um personagem muito importante dentro da nossa lenda, da nossa história, enfim. Então, tem um professor de língua que acho que já faz 8 ou 10 anos que ele organiza o Sarau do Saci. Todo ano, um Sarau do Saci. Não, tinha que ter muito apoio. Eu sei que o último Sarau do Saci, puxa, todo o apoio prometido foi, na verdade, não vingou. Vingou no final, mas muito escasso do poder público perto da necessidade. Então, o que eu estou querendo dizer? Não é que eu acho que não tenha boa vontade da parte de quem está na Secretaria da Cultura de dar esse apoio. Não, eu acho que tem. Existe essa boa vontade. Porém, precisa de dinheiro para efetivar. Não adianta só ter boa vontade, ou como dizem algumas pessoas, só boa vontade de discurso, certo? Precisa também chegar mais. Exatamente. Né? Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Foi um bate-papo maravilhoso. E vocês que estão nos assistindo, não saia daí, porque já nós voltamos com o segundo bloco muito especial e vamos falar sobre a Páscoa. Não saia daí, gira comigo. O pronto atendimento da Unimed Marília está totalmente ampliado e reestruturado para cuidar ainda melhor de você. O novo espaço garante agilidade, conforto, tecnologia e atendimento humanizado nas urgências médicas. A ala pediátrica funciona 24 horas, oferecendo às crianças uma experiência diferenciada, com carinho em cada detalhe. Pronto atendimento Unimed. Pronto para cuidar de você. Atenção todos de Marília e região! Chegou na cidade uma mega loja da Jalovi Papelaria. Qualidade, preço bom e as melhores marcas do mercado você só vai encontrar na Jalovi. Venha conhecer! Em Marília, na Rua Álvares Cabral 157 no centro. E em Bauru, 2 endereços. Avenida Rodrigues Alves, quadra 6 e na Rua Antônio Alves, quadra 22. Jalovi, sempre na vida da gente e com economia. E como eu disse, todas as semanas você confere um conjunto especial de semijoias da Lucília Haddad. Tem uma peça, um conjunto para cada tipo de evento e ocasião. Você encontra todos eles e mais. Ela faz uma visita na sua casa. Dá uma olhada, gente, nesse conjunto maravilhoso, um pretinho básico e você não precisa de mais nada. Entre em contato com a Lucília pelo WhatsApp que está na tela ou pelas redes sociais. Vocês vão amar as peças. Eu tô louca, uma mais linda que a outra. Gira comigo, gira com a Lucília Haddad. E eu recebo agora Padre Williams, administrador paroquial do Santa Antonieta. E vamos falar de Páscoa, Quaresma, fraternidade. Bem-vindo, Padre Williams. Seja muito bem-vindo ao programa Gira Comigo na TV. E agora, na semana, né, chegando próximo à Páscoa, eu queria falar com você o que passa na cabeça das pessoas, sejam elas católicas, frequentantes, ou não católicas, né? Por que é um momento de tanta reflexão esse período? Olá, Lê. Olá a todos os que estão nos acompanhando pela TV. Nós
cremos que nesse tempo é um momento especial, onde as pessoas, elas despertam seu senso religioso, elas procuram frequentar mais as igrejas. Nós observamos assim que elas costumam frequentar com mais assiduidade, as igrejas enchem mais nesse tempo, e até nós procuramos dar um destaque da importância da vida em comunidade, seja a pessoa aquela que vem ativamente na igreja católica, seja aquela também que está um pouco mais afastada. E como o senhor vê a organização das atividades dessa semana na cidade, tanto ela na parte central, como nos bairros dos trabalhadores de baixa renda, onde o senhor atua hoje? Eu poderia precisar, sem dúvida, como ela acontece mais na periferia, por ter feito já atuação pastoral na Zona Sul, na paróquia Santa Rita de Cássia, agora atualmente na paróquia Santa Antonieta, na Zona Norte. É assim uma mobilização geral, as pessoas se movimentam umas para decoração, outras para os cantos, outras para preparações de celebração, enfim, há uma movimentação generalizada em todos os grupos que existem dentro da igreja para a preparação das atividades, que normalmente tende a ser assim de uma maneira mais intensa, quase que diariamente, nas comunidades durante esse tempo que vai de Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa. E existe também, Padre Williams, as pessoas que ainda, os fiéis, né, que ainda fazem o jejum, e existe também diversas formas diferentes de se fazer o jejum. Como o senhor e a igreja vê isso? A Igreja Católica ensina que jejum se faz de alimentos. Então, o jejum é a prática da tirada de uma das refeições para que se ofertar aquele sacrifício, primeiramente a Deus, solidarizando-se com as pessoas que são frágeis, retomando a nossa fragilidade humana, e também uma maneira de economia para depois fazer doações em obras de caridade. Então, o jejum não tem um sentido por si mesmo. Tem também a abstinência, nós chamamos assim, a abstinência, às vezes, de um alimento em específico durante esse tempo, ou de uma atitude, normalmente as pessoas têm feito desta forma também. Em todo caso, é um tempo de reflexão, um tempo de sacrifício, um tempo de examinar como nós temos vivido os demais tempos, a fim de transformar aquilo que não é bom, aprimorar o que é bom, mas ainda necessita de cuidado, e manter aquilo que já fazemos de bom. E o período também, ele impulsiona a campanha da fraternidade, né? Apesar de ser uma campanha anual, ela ganha mais força nesse período, não ganha, padre? Exatamente. Inclusive o nome campanha, às vezes as pessoas até têm essa certa confusão, né? É porque campanha, ela tem começo, meio e fim. Toda campanha, ela funciona desse modo, em qualquer lugar, também na igreja. Por isso a campanha da fraternidade, ela tem um começo, que é na quarta-feira de cinzas, um desenrolar, que é nas comunidades, e conclui no Domingo de Ramos, com a coleta da solidariedade, ou seja, um gesto concreto que coloca em prática, né, nesse caso do Brasil, em modo financeiro, aquilo que nós refletimos, para que esse dinheiro depois venha a financiar atividades sociais da igreja, destinadas a temas relacionados à campanha da fraternidade ou a outras necessidades sociais. E o tema desse ano é a violência urbana, a intolerância, né, a violência política. Como que a religião, independente dela, qual seja, está agindo sobre esse fator, sobre essa conduta que está acontecendo no país? Na verdade, essa conduta de divisão que existe na sociedade entre lado A e lado B, esse sectarismo, está acontecendo também um pouco refletindo dentro da religião. Então, você vai depender de quem está enfrentando essa situação. No entanto, de um modo oficial, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a campanha da fraternidade propõe a postura de diálogo, escuta, discernimento, como já tem falado muito o Papa Francisco em diversos discursos e documentos.
Então, é importante que você aí em casa saiba que a igreja sempre pensa como pensa o Senhor Jesus Cristo, e olhando para o Evangelho, ela descobre que precisamos revidar o mal com o bem. Por isso, o tema da campanha da fraternidade fala em superação da violência e não combate. Superação significa vencer as causas da violência e não usar de força para tornar a violência assim um pouco menor. Não, porque quando se usa de força, no fundo, se reproduz a violência de uma outra maneira. E a cidade agora vai ter a tradicional encenação de Paixão de Cristo, que o padre já deve ter acompanhado quando estava na paróquia Santa Rita, né? Como que o senhor vê esse espetáculo tão esperado por todos os católicos? De modo assim muito carinhoso, falando desse evento, porque estive assim dentro da participação, da preparação em 5 ocasiões. Então, é um evento que de fato mobiliza muitas pessoas ali do bairro da Zona Sul, católicos ou não, participantes ou não, e às vezes até de outros bairros que se interessam em participar. É um evento belíssimo, de assim um aspecto muito popular, né? Não tem aquele aspecto profissional de um teatro, mas tem a beleza de ser algo que é celebrado conforme aquilo que brota do coração do povo e, sobretudo, da comunidade presente na Zona Sul de Marília. Depois dessa semana, como que fica a mensagem, como que fica a campanha da fraternidade? O que nós devemos observar através da celebração da Páscoa é que nosso Senhor reagiu à violência que foi oferecida a Ele com um gesto de paz, inclusive rezando para que Deus perdoasse aqueles que estavam agredindo-o fisicamente, moralmente, verbalmente, de todas as outras formas. Então fica aí o apelo e o desafio para que você, cristão, pensando como nosso Senhor Jesus Cristo fez, possa imitar os seus gestos, procurar superar o ódio, a discriminação de raça, de cor, a discriminação social, as discriminações de diversas formas, que possa considerar, assim, que o nosso Senhor nos chama à vida, a proteção da vida, a proteção das pessoas e, sobretudo, das mais fragilizadas. Há hoje, no mundo atual, um discurso de violência muito danoso, e inclusive feito por muitos cristãos. Cristãos que, às vezes, por falta de conhecimento claro daquilo que estão nas Sagradas Escrituras, falta de conhecimento claro da postura e da doutrina da igreja, defendem certas coisas que não condizem com o Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigada pela presença, pela oportunidade desse bate-papo, Padre Williams. E vamos rezar e pedir para as pessoas, né, que essa fraternidade, que esse carinho, que essa humildade, com carinho para o próximo, seja ele conhecido ou não, que perdure pelo ano todo, né, Padre? Com certeza. Eu desejo a você, telespectador, que a paz do Cristo ressuscitado chegue à sua casa. A paz é já uma superação de violência e é fruto da justiça. Nós precisamos crer que a força do ressuscitado permanece conosco. Essa mensagem da Páscoa permanece para que nós prossigamos no mesmo caminho que Ele fez. Agora há pouco, no 5º domingo da Quaresma, nós rezamos. Onde está o servo, né? Onde está o Senhor, também está o servo, dizia o Evangelho, né? Inclusive na cruz, suportando as humilhações, para que, não pela violência, e sim pelo amor, pela diferença, pela fraternidade, construir um mundo melhor. Essa é a mensagem do Cristo crucificado e ressuscitado para cada pessoa. Muito obrigada, Padre. E aí, vamos fazer o próximo programa juntas? Envie suas sugestões, dicas e agenda para as minhas redes sociais ou o WhatsApp que está na tela. Tenham todos uma ótima semana. Nos vemos na próxima. I'll give you the